Boa tarde. Boa tarde. Finalmente chega o dia mais esperado do ano, pelo menos para muita gente que vê o Natal como um momento de alegria e que não abre mão da troca de presentes. Para outros, também é a hora de rever parentes e amigos que a correria do ano inteiro costuma impedir. Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, véspera de Natal, começa agora. Com tantas festas no Natal e Ano Novo, como não ganhar uns quilinhos a mais? Dicas simples podem ajudar muito. Esta época do ano pode ser um tormento para os diabéticos, mas novos recursos permitem aproveitar um pouco mais e controlar os riscos. Presidente eleito Jair Bolsonaro barra indicação política para a diretoria da Anvisa. Tsunami provocada por um vulcão varre parte do litoral da Indonésia e deixa mais de 300 mortos. Macron critica Trump pela retirada de tropas da Síria, o que abre caminho para a volta do Estado Islâmico. E as andanças de Papai Noel pelo mundo, que vão de um lado para o outro do planeta. E no esporte mundial de clubes da FIFA, o Real Madrid contra o Al Ain dos Emirados Árabes. Com um gol de Vinícius Júnior no finalzinho, o time espanhol venceu o torneio pela 7ª vez e é o maior campeão mundial entre os clubes de futebol. Daqui a pouquinho. Há poucas horas do Natal, tem muita gente que se apressa para chegar a seus destinos no interior ou litoral. A repórter Laís Duarte está na rodoviária e conta como está o movimento por lá. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. O movimento é intenso agora aqui no terminal rodoviário do Tietê, que é o maior da América Latina, mas mesmo assim bem menor do que foi registrado até sexta-feira, quando 400 mil pessoas deixaram São Paulo pela rodoviária. A previsão é que até o dia 26, mais de 1 milhão de pessoas passem pelos terminais rodoviários da capital. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro e Angra dos Reis, as cidades do sul de Minas e do interior de São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Eu vou conversar com a Aline Cabral, que é assessora de comunicação da Socicam. Aline, nessa correria toda ainda tem passagem? Boa tarde. Boa tarde, tem passagem sim, mas é importante a gente reforçar a recomendação para o pessoal comprar a passagem com antecedência e não esquecer da passagem da volta, porque normalmente o pessoal só compra da ida. A gente percebeu muita gente com criança. Como é que faz para viajar com criança? Que cuidados? Bom, primeiro o documento da criança com foto já é suficiente. Os maiores de 12 anos já podem viajar desacompanhados. Os menores a gente pede uma autorização por escrito assinada pelo responsável legal. Tá ok, muito obrigada pela participação. E olha só, quem desistir da viagem tem direito ao reembolso da passagem com até 3 horas de antecedência. Ana. Obrigada, Laís, pelas suas informações. Como já faz parte do padrão brasileiro, muita gente deixa as compras da ceia de Natal para a última hora. Por isso, o movimento no mercado municipal da Cantareira, em São Paulo, dobra nesta época do ano. A repórter Cláudia Tavares está lá. Boa tarde, Cláudia. Muita correria por aí? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Até que agora está relativamente tranquilo, mas a gente já vai entender melhor esses números. O Mercadão Municipal, que foi inaugurado em 1933, tem projeto do arquiteto Ramos de Azevedo e virou um ponto turístico na capital. Nessa época das festas, são 50 mil pessoas que passam aqui por semana. Este ano elas se distribuíram um pouquinho melhor, então não está aquela lotação máxima, dá ainda para fazer alguma compra com tranquilidade. São 300 boxes, dá até para comprar umas lembrancinhas, mas o forte mesmo são os ingredientes para a ceia. O Leonardo Capeta, que é comerciante, tem 50 anos de mercado. O que está vendendo mais esse ano? Bom, o bacalhau sempre é o nosso carro-chefe, que é na ceia. E depois da ceia, que tem vários ingredientes, tem as frutas secas. Dentro das frutas secas, que é o ícone do Natal, é a castanha portuguesa. Que está aqui em preparação. Como é que faz a castanha? Bom, a castanha portuguesa, você compra ela assim in natura, faz um corte na casca em X, coloca numa panela com fundo de sal, espera um pouquinho, menos de 10 minutos, e ela vai estar assim. Pronta para comer, docinha. Docinha e ela descasca. Se você apertar aqui, você vai ver que saiu todinha ela, a casca, e bem saborosa. Muito obrigada pelo preparo e pela receita. E a gente lembra o seguinte, se você não tiver condições de comprar ingredientes finos, sofisticados para o Natal, não importa. Aquela comidinha de mãe ou de vó sempre é especial, tem um tempero todo diferente. Por isso a gente deseja para todos vocês, qualquer que seja a sua ceia, um Feliz Natal. Perfeitamente. Muito obrigada, Cláudia.
E vamos ver agora como está o movimento nas estradas que ligam a capital ao interior e litoral com a repórter Eloá Urazen. As estradas têm movimento tranquilo nesta véspera de Natal. Mais de 500 mil veículos passaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes entre sexta-feira e a manhã de hoje. Foram registrados 62 acidentes com 37 feridos. Aqui no sistema Anchieta Imigrantes são esperados 500 mil veículos. No sistema Castelo Raposo, a previsão é de que mais de 640 mil veículos circulem durante este feriado. Na Tamoios, são esperados 230 mil veículos e na Dutra, 300 mil. Todas as concessionárias alertam os motoristas para ter cuidado redobrado durante a volta do feriado de Natal. Isso porque a previsão é de que as estradas passem a ficar mais cheias a partir da hora do almoço desta terça-feira, 25 de dezembro. E um estudo feito no Reino Unido sugere que dá para passar pelas ceias de Natal sem grandes variações na balança. Mas é preciso uma certa dose de disciplina e um pouco de esforço. As férias de Madalena começaram. Pausa no trabalho e na atividade física. Frequento academia, vou todos os dias. A alimentação saudável do ano inteiro também ganha folga. Chega no Natal, a gente dá uma liberada, né? Porque ninguém é de ferro, né? A comilança do Natal e Réveillon faz com que muita gente comece o ano com a consciência pesada. Uma pesquisa feita na Inglaterra provou que dá para diminuir o estrago seguindo dicas simples que devem ser mantidas ao longo do ano, como ficar menos tempo sentado e, sempre que possível, caminhar ao longo do dia. E na hora da ceia, o estudo sugere escolher opções saudáveis para petiscos como frutas secas ou frescas. Moderar o consumo de álcool e dar preferência para água e sucos sem adição de açúcar. Evitar comidas gordurosas, mas calma, o peru, clássico natalino, está liberado por ser uma carne magra. Mesmo em época de festas, seguir a regra dos 5, que sugere que você coma todos os dias 5 porções de frutas, legumes ou verduras. E não cair em tentação, nada de encher o prato de comida. Lembre-se de comer devagar e pensar 2 vezes antes de repetir. O estudo ele foi justamente uma junção super de sucesso entre escolhas inteligentes na alimentação e escolhas inteligentes na sua prática, no seu hábito do dia a dia em relação ao movimento, né? Dá movimento para o seu corpo, pode ser qualquer movimento, mas que ele seja também contínuo. Assim como a alimentação, esses hábitos eles precisam ser contínuos. A mesa farta e variada da ceia de Natal esconde riscos para quem tem problemas de saúde, como os diabéticos, por exemplo. Mas com alguns cuidados é possível tornar a refeição saudável e segura. Há 20 anos, o programador de computadores Paulo de Tarso Machado tem diabetes tipo 1. O organismo não produz insulina, substância que regula a entrada de açúcar nas células. Mas com a aplicação de insulina de última geração e controle de tudo que come, tem mais liberdade alimentar. Para a ceia desta noite, tudo certo com o cardápio. Provavelmente é um arroz com passas, que as pessoas odeiam, mas eu amo tanto. Uma salada, um peru, né, e alguma sobremesa. A diabetes tipo 2 geralmente ocorre depois dos 35 anos em pessoas que estão acima do peso. O organismo produz insulina, mas em quantidade insuficiente ou ela não consegue realizar adequadamente a função de baixar o açúcar no sangue. É por isso que também é preciso controlar a alimentação. Desconsiderar os cuidados necessários com a diabetes pode ter consequências graves. De curto prazo, você pode ter tontura, boca seca, você pode ter alteração da visão, eventualmente ir muito ao banheiro, né? E eventualmente perder a consciência, desmaiar, né? E de longo prazo, você pode ter lesão de alguns órgãos-alvos, né? Então você pode ter prejuízo dos nervos, prejuízo dos rins, prejuízo da visão, né? E também um aumento de risco de doenças do coração e doenças vasculares em geral. Para aproveitar a ceia, as sugestões são evitar o jejum prolongado, começar pela salada crua, enfeitar os pratos típicos com frutas frescas e não em calda, incluir cereais integrais no cardápio, evitar molhos à base de maionese,
apostar nos assados, grelhados ou cozidos, beber com moderação, hidratar o corpo, escolher só um tipo de sobremesa e não exagerar na porção. É esse o caminho, né? Tem que ter bom senso, né? Pode comer de tudo, né? Mas tem que ser uma coisa planejada, com moderação, né? E a depender da alimentação, se é, por exemplo, um indivíduo que usa insulina, adequar a dose de insulina com o que foi ingerido. Ainda falando de saúde, metade da população do planeta sofrerá de miopia até 2050. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o exagero no tempo que se passa usando aparelhos eletrônicos é o responsável pelo aumento da doença. A Paula convive com a miopia desde que nasceu, mas as 4 horas diárias que passa diante do celular prejudicam ainda mais sua visão. Eu tenho uma diferença de miopia de um olho para o outro e o olho que eu tenho muito mais grau, ela está bem pior hoje em dia do que era. Eu tenho 2 numa vista e quase 10 na outra. Miopia é a condição que nos faz enxergar de forma clara tudo que está perto e embaçado tudo que está longe. Uma situação que já rendeu circunstâncias, digamos, inusitadas a Paula e outros míopes. Desde sempre, eu sempre dei tchau para todo mundo que dava tchau na minha direção. Porque quando eu não dava, quando eu era menor, as pessoas achavam que era frescura. E às vezes passa vergonha por dar para quem não é, né? Mas a miopia não é nada engraçada. É uma condição séria que deve afetar até 35% da população mundial até 2020, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo os especialistas, 52% das pessoas serão míopes até 2050. O aumento considerável de casos de problemas relacionados à visão está diretamente ligado aos nossos hábitos modernos. Antigamente, quando não tinha tecnologia, as pessoas sempre precisavam mais da visão para longe do que para perto. E hoje, cada vez mais, né, com o advento dos celulares, tablets e computadores, o nosso mundo ficou muito próximo, né? Então a gente fica horas e horas olhando para perto. Se é impossível abandonar de maneira definitiva as telas luminosas, alguns simples cuidados podem fazer toda a diferença na saúde dos olhos. A cada meia hora, 40 minutos de uso de celular, vai olhar lá na paisagem para descansar a musculatura. Outra coisa é lembrar de piscar, diminuir o brilho para ficar mais confortável, né? Iluminar menos e sempre manter uma distância de 30 a 40 centímetros. Colírio lubrificante, tem lágrimas artificiais, tem várias no mercado, sim. E tem até óculos com filtros, né? Para proteger da luz azul. Cálculo para aposentadoria vai mudar a partir da próxima semana. Quadrilha explode caixas eletrônicos em agências bancárias em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, e bloqueia a estrada para impedir a chegada da polícia. Bolsonaro vai barrar indicação de deputado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que não vai permitir a indicação do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para a diretoria da Anvisa. O deputado, que é líder do governo Temer na Câmara, não foi reeleito e seria premiado com a direção da agência. Mas Bolsonaro avisou pelo Twitter que vai escolher uma pessoa com perfil técnico para o cargo. A partir de 31 de dezembro, será alterada a forma de cálculo para a concessão de aposentadoria integral. Em janeiro, entra em vigor a norma que muda os critérios do benefício. Na prática, isso significa que, para solicitações feitas a partir de janeiro, serão exigidos pelo menos mais 6 meses de contribuição para conseguir o salário integral. Na madrugada desta segunda-feira, uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos de 3 agências bancárias em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe qual foi o montante roubado. Para impedir a chegada da polícia, os assaltantes bloquearam a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal estrada de acesso à cidade. Uma tsunami atingiu a região do Estreito de Sunda, na Indonésia, a cerca de 100 quilômetros ao sul da capital Jakarta. Pelo menos 300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas ou perderam suas casas. Esse foi o momento em que o Anak Krakatoa entrou em erupção durante a noite, iluminando o céu com toneladas de lava lançadas a cada minuto. Uma parte da montanha desmoronou, o que provocou o tsunami.
Há meses que o vulcão vinha dando sinais de que poderia explodir, mas como a Indonésia concentra 14% dos vulcões do planeta, ninguém se impressionou. Esta banda de rock estava se apresentando perto de um dos resorts atingidos, quando foi surpreendida pela onda gigante que invadiu o palco. Veja de novo como a onda avança por trás do palco. Um dos integrantes do grupo morreu. Pela manhã, o quadro de destruição era esse. Centenas de casas desmoronadas, carros e barcos arrastados. Milhares de moradores perderam suas casas e os resorts, que costumam receber turistas europeus e norte-americanos, também foram arrastados. O mar varreu toda a faixa litorânea de Pandeglang, que fica no Estreito de Sunda, entre Sumatra e Java. Horas depois da primeira erupção, moradores assustados com uma nova e intensa atividade do vulcão corriam em desespero para longe da praia. Mas desta vez, a onda não veio. O governo da Indonésia está sendo criticado porque importou um sistema de alarme da Alemanha a um custo de milhões de dólares, mas o equipamento não funcionou. O nome desse vulcão, Anak Krakatoa, tem origem numa história trágica ocorrida na segunda metade do século XIX. Anak, na língua local, significa filho. No mesmo local, existia um outro Krakatoa. Em 1883, a erupção do primeiro Krakatoa provocou um dos maiores desastres na história das erupções vulcânicas. A explosão foi tão forte que a montanha se desfez no mar. Os únicos registros existentes foram feitos com base em ilustrações. Mais de 36 mil pessoas das ilhas vizinhas morreram. 4 décadas depois, em 1927, surgiu um outro vulcão no mesmo local, o Anak Krakatoa, o filho do Krakatoa. A Indonésia tem 76 vulcões que tiveram mais de 1000 erupções, desde que começaram a ser feitos os registros, no século XVIII. Donald Trump mobiliza esquema de emergência para enfrentar crise financeira. E Emmanuel Macron critica Trump pela decisão de retirar tropas da Síria. O presidente francês Emmanuel Macron cobrou de Donald Trump maior responsabilidade com os compromissos assumidos em relação aos problemas do Oriente Médio. Para Macron, os Estados Unidos estão cometendo um sério erro ao retirar suas tropas da Síria e parte do Afeganistão, o que pode abrir caminho para a volta dos extremistas do Estado Islâmico aos territórios de onde foram expulsos. Neste domingo, Trump indicou um novo secretário de Defesa, Patrick Shanahan, para substituir James Mattis, que renunciou por não concordar com a retirada de tropas da Síria. Ainda em Washington, permanece o clima de tensão por causa da paralisação parcial do governo, provocada pela falta de dinheiro para pagar as contas. A aprovação do novo orçamento está suspensa porque Trump exige a liberação de fundos para a construção do muro na fronteira com o México. A oposição democrata e até membros do Partido Republicano não concordam com esse gasto. Na Casa Branca, Trump mobilizou uma equipe de assessores para entrar em contato com banqueiros para garantir os pagamentos de emergência. Em Tijuana, cidade na fronteira com os Estados Unidos, um grupo de voluntários preparou uma enorme paeja para os imigrantes que aguardam do lado mexicano uma eventual oportunidade para atravessar para o outro lado. Trata-se, na maioria, de pessoas vindas de países da América Central, que fogem da violência e da fome. O governo Trump endureceu as normas e promete dificultar ainda mais a entrada dos imigrantes em território norte-americano. Pela segunda vez em uma semana, a Latam teve problemas com voos saindo de São Paulo para a Europa. Na madrugada de hoje, o voo 8108 teve que retornar ao aeroporto de Cumbica por causa de problemas técnicos. Uma nova partida foi marcada para as 18h45 de hoje. Na quinta-feira, um avião da mesma companhia que se dirigia para Londres teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Se você ainda não definiu o cardápio do almoço de Natal, a chefe de cozinha Mara Salles ensina uma receita brasileira clássica de lombo de porco. É fácil, deliciosa e barata. A gente vai fazer um lombo, é um lombo de uma receita clássica brasileira, deliciosa, de panela, numa técnica chamada pingue frita. Aqui a gente tem um lombo de 2 quilos. Esses 2 quilos, certamente, eu vou fazer uma ceia para 12, 13 pessoas por aí, com certeza.
Eu vou mariná-lo de véspera, vai ficar mais ou menos umas 12 horas, pode ficar 15 também, sem problema. Eu vou colocar 2 colheres de sobremesa de sal, porque eu tenho 2 quilos, então é 1 colher de sal para cada quilo. Vou colocar 1 copo de vinho, meio copo de vinagre, vou colocar alho amassado, vou colocar pimenta dedo de moça picadinha e pimenta do reino. Vamos começar a preparar. Estou aqui colocando o óleo, a panela está bem quente. É importante que essa panela seja robusta. Eu vou dourar esse lombo de um lado e do outro lado. Esse fundo que o lombo está fazendo vai ser a matéria-prima extraordinária para o molho que eu vou fazer. Conforme eu vou virando o lombo, vocês estão vendo que eu estou jogando dentro dele a marinada que foi extraída da própria marinada dele. Eu coei essa marinada, estou devolvendo para o lombo aos pouquinhos, em foguinho baixo, ponho aos poucos do lado do lombo. E aí ao longo de mais ou menos 1h30 no fogo baixo, com paciência, você terá este lombo aqui, o molho extraordinário dele. Nesse molho aqui coadinho, a gente vai cozinhar essas batatinhas pequenininhas, descascadas, como a nossa avó fazia. Vai cozinhar lentamente por mais ou menos uns 20 minutos e isso vai ser o molho e a finalização do nosso lombo. Esse lombo, eu recomendo que ele não seja cortado imediatamente. Deixa ele descansar por umas 3 horinhas, coberto com papel alumínio, ele vai ficar bem fácil. Corta em fatias finas, arrume na travessa que você vai usar. O molho já está ali pronto, as batatinhas cozidas. Derrame delicadamente para que ele penetre em cada fatia, todo esse molho. Depois coloque as batatinhas e coloque uma ervinha que você tiver em casa, no seu quintal, para finalizar. E você vai ter uma ceia linda, saborosa, com gosto de vó e barata. As surpresas do Mundial de Clubes, dessa vez o River Plate não fez a alegria da torcida. E mais? Uma corrida de Papais Noéis, será que nessa prova dá para perder uns quilinhos? A gente volta em instantes. Estamos de volta agora com os destaques do esporte com o Cadu Cortez, que está de volta das férias, na véspera de Natal, Cadu. Um dia perfeito para voltar, de especial, Ana. Com certeza. Boa tarde para você, para todo mundo também. A gente fala de futebol, Mundial de Clubes da FIFA, né? Após a surpreendente desclassificação do River Plate da Argentina, depois de tudo aquela confusão contra o Boca na final, o time argentino perdeu para o Al Ain dos Emirados Árabes. E com isso, a vaga ficou com o time árabe que foi a campo disputar o título contra o todo-poderoso Real Madrid. Vamos ver como foi. O Real Madrid foi melhor, mas tomou o seu susto no começo do jogo. Marcelo deu bobeira e El Shaaraty invadiu a área com habilidade. Tirou Courtois da jogada, mas viu Sérgio Ramos evitar o primeiro gol. No minuto seguinte, Modric recebeu de Benzema e fez um belo gol de fora da área. No segundo tempo, Marcos Llorente aproveitou a sobra de escanteio e fez o segundo gol merengue. O terceiro saiu aos 33, quando Sérgio Ramos aproveitou cobrança de escanteio para cabecear e decretar o título. Chotani aproveitou cobrança de falta de Caio na área e desviou de cabeça para descontar. Com o título encaminhado, Vinícius Júnior ainda teve tempo de brilhar. Ele arrancou pela esquerda, invadiu a área e arriscou. A bola bateu em Iarria. São 3 títulos mundiais seguidos, 4 em 5 anos. Ao todo, a equipe espanhola acumula 7 conquistas. Apenas o Real, o maior campeão do mundo entre clubes, pode se orgulhar de ter essas marcas. Festa legal aí do time merengue. Na véspera de Natal já é tradição a corrida do Papai Noel. Todo ano uma cidade no mundo é escolhida para sediar esse evento. E a da vez foi a cidade do México. Outras participaram também, mas a cidade do México é especial, mais porque faz uma arrecadação de fundos para as crianças. É legal, vamos ver. Centenas de pessoas vestidas como Papai Noel e algumas crianças como elfos de Natal para participar de uma corrida na cidade mexicana de Monterrey, no norte do país, para arrecadar fundos para presentes de Natal a crianças carentes. Em meio àqueles mais radicais que de fato querem correr, outros entusiastas mostraram o espírito natalino percorrendo ruas e avenidas da cidade. Ternos vermelhos, barbas brancas. Mas também teve outras provas pelo mundo, em Tóquio, no Japão, Chennai, na Índia, Londres, na Inglaterra, na vizinha Belfast, na Irlanda do Norte, Dinamarca, Hungria e no Brasil, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, recebeu a Corrida Iluminada, que há 10 anos ajuda a Fundação Lia Maria Aguiar, que trabalha com educação, inclusão cultural e social, além de cuidar do meio ambiente. Muito bem.
Muito obrigada, Cadu, e Feliz Natal, né? Valeu, Feliz Natal para você, Ana, também. E todo o Natal, o Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos prepara um vídeo dedicado às crianças para mostrar as andanças de Papai Noel pelo mundo, em seu trenó puxado por renas. Vamos ver como ficou o vídeo deste ano. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, Feliz Natal. Fique agora com Papai Noel e suas renas.